Olá pessoal, meu nome é Calma Souza. Meu nome é Pedro Lucas. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do OdontoCast, O podcast do curso de odontologia da Faculdade Menino da Mipoca. Bom, hoje, nosso primeiro episódio, a gente trouxe um convidado muito especial, para todos nós do curso de odontologia aqui da Unidafoca, que é o professor Hamilton. Professor Hamilton, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do OdontoCast. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa, pelo podcast. E é um prazer e uma honra estar aqui com vocês nesse primeiro episódio, que lança aí o podcast do curso de odontologia da Faculdade Unita Itapipoca. Bom, vamos começar as perguntas, né? Mas, No caso, o foco principal vai ser sobre o seu livro, de boca aberta. Mas aí, antes de chegar realmente no livro, a gente queria saber como é que foi antes da faculdade, o que lhe chamou a atenção do curso. Então, antes do livro de boca aberta, Crônicas de Vidas da Cadeira Odontológica, eu já gostava de escrever. Então, quando eu entrei no curso de odontologia, eu já escrevia. Já fazia parte de grupos de teatro, grêmios no colégio, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E escrever já era uma rotina na minha vida, principalmente poesia. A facilidade de escrever poesia era muito maior. E eu nunca tinha me dedicado tempo a escrever crônicas. Então, quando eu cheguei no curso de odontologia, a minha ligação maior é com a poesia e com o teatro. Então, escolher odontologia foi algo assim que nem estava nos meus planos, não estava. Eu escolhi na hora que eu tive acesso a um folder explicativo da faculdade quando eu estava me inscrevendo para o vestibular, e lá eu vi todos os semestres, todas as disciplinas, e foi ali que eu decidi. Eu já tinha a decisão pelo campo das ciências da saúde, que era a área que mexia com química e biologia, que era a área que eu tinha mais afinidade, então eu escolhi a odontologia pela questão da grade. E uma coisa também que me levou muito na escolha era a questão de um curso que me daria liberdade e me colocaria, na época eram 4 anos, hoje são 5, e eu fiquei muito interessado nessa perspectiva de em 4 anos eu já estava no mercado de trabalho. Então eu escolhi a odontologia e quando eu adentrei a faculdade, eu continuava a escrever, inclusive a questão do teatro, que era um projeto de pesquisa que eu participava de extensão, que era o UFC Sul, dentro da faculdade. E quando eu saí da faculdade, o contato com os pacientes, essa relação profissional-paciente foi muito forte, porque todo dia praticamente aconteciam histórias muito inusitadas. E eu chegava com aquilo na minha cabeça e colocava no computador, passava, mas eu não mostrava para ninguém. Chegou um período aí em 2007, eu lembro muito bem, que naquela época, 2007, a gente estava com o Facebook começando, o Orkut também, o Twitter. Mas o que fazia interação, principalmente entre as profissões, eram os blogs, Então a gente começava a interagir. E eu comecei a interagir com várias especialidades da odontologia. Cada especialidade tinha um blog. E aí eu lembro aqueles blogs interagindo com os dentistas do Brasil todo e do mundo, trocando ideias com eles. Eu falei, mas eu acho que devia ter um blog onde o dentista contasse a experiência dele, onde eu mostrasse, um colega meu falou, mostra as suas crônicas, cria um blog. Então, na verdade, o primeiro nome que o blog teve foi a Milton Live, uma coisa que eu criei ali na hora que eu estava cadastrando no Blogspot, e depois eu mudei para de boca aberta. E passei a inserir as crônicas e as pessoas começaram a se interessar, elas começaram a ler, o blog começou a ter acessos, que todo dia acontecia alguma coisa, e quando chegou em 2011, que aí eu tive a oportunidade de pegar as crônicas, grande parte delas que estavam no blog, e elas irem para o livro. Foi aí que surgiu, então, a ideia do livro de boca aberta. No caso você, desde o começo da sua carreira como dentista, já ia anotando, ia registrando, se você achava interessante. E aí, no caso, a inspiração foi, no caso, pessoas me apoiando, dizendo que seria interessante você publicar aquelas histórias. Na época até a maioria deles me chamavam, ainda hoje tem alguns colegas dentistas que ainda hoje eles não têm blogs, mas eles migraram todos para o Instagram, a maioria, mas eles ainda me chamam de dentista contador de histórias, que era o nome que eles me davam na época.
Você tem algumas histórias favoritas que realmente se linkam com o seu? Tem um livro, ele é permeado de histórias tristes e alegres, né? Muitas, assim, tipo, quando eu lembro, eu me reporto por um momento, no momento que elas aconteceram, algumas foram bem marcantes mesmo, que é um momento de desprendimento até da relação do profissional, porque o imaginário que fica do dentista, do médico principalmente, né? E aí muito lá no serviço público é um endeusamento, né? O profissional da saúde ele fica em um pedestal que às vezes é inacessível para o paciente. E na odontologia isso é muito forte, porque quando eu cheguei para trabalhar, eu optei por sempre trabalhar em serviço público. Eu até dividi consultório com uma amiga, mas eu não me enxergava ali, porque o que eu queria era trabalhar com saúde pública para testar aquilo que eu tinha pesquisado na teoria, né? Então, eu decidi, e isso eu fui para toda a minha carreira profissional. Eu fiquei no saúde da família de mais ou menos uns 12 anos, como dentista de família, trabalhando em consultório público. E se eu quisesse, né, inicialmente, eu poderia chegar no consultório e nem saber o nome do paciente. Por quê? Porque quando eu chegava para atender no consultório, todos os pacientes já estavam lá me esperando e eles recebiam fichas. E as fichas eram numeradas, número 1, número 2, número 3. E o paciente, quando ele ia entrar no consultório, o atendimento dele pela boca, o dente é numerado também, vocês vão estudar isso proximamente. O dente número 11, o número 12, o 13, o 14. Então eu poderia, ali naquele momento, às 15 horas, atender o paciente número 2, do dente número 13, que demorou meia hora. E se eu quisesse, eu não sabia nem o nome dele. Então isso gerava um distanciamento, isso me incomodava, me dava uma angústia muito grande. Até isso não era uma pauta para a minha vida também como profissional. E passar a chamar o paciente pelo nome, conversar com eles, ficar na comunidade, interagir com eles e possibilitar que eles falassem ali. Porque você pode perguntar, nossa, mas como que no consultório público que você vai atender 10 pacientes de manhã, 10 da tarde, como que você explica essas histórias? Basta se dispor a ouvir as pessoas, chamar as pessoas pelo nome, tratar as pessoas de frente e respeitá-las. Essas histórias acabam porque o paciente confia em você. É aquela coisa, né, professor, que às vezes tem profissionais que esquecem que ali não está apenas um cliente ou uma pessoa, esquece que tem uma pessoa por trás, ou seja, trata mais aquela pessoa como um cliente, como o senhor disse, por número, apenas por número, 1, 2, 3, 10, e esquece que ali tem uma pessoa por trás que às vezes precisa de uma conversa. A gente já viu, eu já vi muitos casos de dentistas que diz que às vezes parecia psicólogo. E a pessoa ia lá e conversava muito, uma coisa que ele não tinha coragem de falar para uma pessoa próxima, ele falava para o dentista. E é uma pergunta que eu quero fazer para o senhor, se já aconteceu um caso desse, de uma pessoa chegar no seu consultório e desabafar. Sim, tem até uma crônica do livro que ela se chama Divã Odontológico, ela trata especificamente disso. A paciente, ela simplesmente foi lá para aquele dia porque ela queria conversar, ela não tinha com quem conversar e ela encontrou no consultório odontológico uma válvula de escape. Então era o momento dela, tipo, ela vivia sozinha, morava lá naquela comunidade, mas ela não tinha muitos amigos, não tinha um capital social, não tinha contatos ali que ela pudesse conversar. E a unidade básica de saúde era um momento que quebrava aquela rotina e a angústia dela, e ela via ali no consultório uma forma dela conversar. Então ela não tinha nenhum procedimento para ser feito, ela mesma falou, eu vim para cá para conversar. E naquela época a gente não tinha ainda o núcleo de apoio só da família, a gente não tinha centro de apoio psicossocial, casos com psicólogo, então era bem complicado a gente estar fazendo essa integração profissional e um trabalho interdisciplinar, por exemplo, com a entrada do psicólogo, mas os pacientes muitos se dirigiam ao consultório para serem ouvidos, né? Uma coisa que até eu coloco no livro também, que é algo que vem desde a minha faculdade, lá na minha formação, a questão de que a boca ela não chega sozinha nem no dente, ela traz um ser humano. E, na maioria das vezes, esse ser humano que chega no consultório odontológico, ele tem uma história negligenciada, ou seja, ele não foi ouvido, ele não é considerado, ele é tratado às vezes como um número ou como um
cliente potencial que gera lucro. E além do livro de boca aberta, o senhor tem outras escrituras ou algum livro que está no forno? Eu tenho. A gente vai falar mais do de boca aberta, porque ainda tem mais assim, você me fez uma pergunta que eu nem respondi completamente, que é a questão do que mais me marcou e o que me levou a escrever um livro, as histórias e tal. Como eu disse, antes do de boca aberta eu já escrevia poesias, peças de teatro, inclusive o Bicho da Carne é uma peça que a gente vai ensinar aqui, que eu escrevi na época da faculdade, falando historinha. E o de boca aberta, as crônicas, elas vieram depois das poesias, porque desde criança eu gosto de poesia e tal. Mas as minhas poesias eu nunca tinha mostrado. Mas um livro de poesias, que é o Infinitos Fins, ele vem depois do de boca aberta. E também eu escrevo um romance, que o meu primeiro romance é o 20 Dias, né? O 20 Dias ele conta a história do Marcos, que descobre que tem 20 dias de vida, cada capítulo é um dia da vida dele, ou do que resta da vida dele. E também eu tenho 2 livros técnicos pela editora Bonita, que é um de políticas de saúde na atenção básica e um de redes de atenção à saúde. E também o meu último romance, que eu publiquei em 2020, no auge assim, da pandemia, que é o Beijos, Bicicletas e OVNIs, que mexe com viagem no tempo, que foi um assim, profissional completo, né? Demorou mais a ser escrito, porque como os personagens viajam para o Egito Antigo, eles vão para o período do reinado do Akhenaton, da Nefertiti, eles vão para a Grécia Antiga, na Idade Média, os Templários, eu tive que fazer uma pesquisa para tentar se inserir naquele contexto, mas é algo que é bem prazeroso e que durante a pandemia eu me dediquei, no momento de isolamento, ao trabalho do livro. Um artista completo, né? Dentista, escritor, poeta. No caso, especificamente no livro de boca aberta, qual foi a história que mais me marcou? Então, tem, assim, várias histórias, mas eu tenho 2, assim, que são bem marcantes. 3, na verdade. 2, uma que é um pouco triste, que é a história, assim, todos os nomes do livro, todas as situações, elas são trocadas, para que as pessoas não sejam identificadas, a gente ter respeito à individualidade das pessoas. O que é retratado no livro é só o contexto geral. Mas tem a história, assim, no consultório odontológico, quando a gente consegue enxergar o paciente como um todo, eu posso identificar até violência doméstica, como eu consigo identificar. Então essa história ela tem 2 crônicas que retratam a história desse garotinho. Ele já era um paciente, ele já ia para as consultas, mas ele ia com uma vizinha, porque quando ele tinha 8 anos, ele tinha que ter um responsável maior de idade. Então ele ia com a vizinha dele, e ele sempre ia com um bom ele sentava, já existia uma construção de afeto, porque ele já tinha confiança em mim, ele já conversava, acho que já era a 4ª ou 5ª consulta dele, ele ia toda semana, naquele dia, naquele horário. E teve uma semana que ele não foi com o boné. Aí eu perguntei logo a ele, cadê o boné? Que ele ia sempre com o boné do Spider-Man, o boné dele. E ele falou que ele só tinha aquele boné, tinha sujado, não tinha lavado, não tinha dado para usar. E quando ele deita, que eu vejo o cabelo dele, eu vejo várias manchas, aquelas hematomas, como se você levou uma pancada. Eu comecei a conversar com ele, e foi então que ele me contou a história. Inicialmente eu fiquei meio assim na dúvida, mas eu tive que investigar, porque ele falou que aquelas manchas eram porque ele apanhava, ele tinha sido expulso de casa, a mãe dele expulsou ele de casa, e ele com 8 anos foi para casa da vizinha, só que a vizinha batia nele e utilizava ele para serviços domésticos. Então, aquilo ali, eu não consegui passar daquele dia sem investigar. Eu procurei o conselho tutelar, que era a forma que eu tinha de investigar, o conselheiro tutelar foi investigar e me deu um retorno que a história dele era verídica. Então, essa história ela aconteceu muito próximo do meu desligamento do saúde da família, porque até hoje, eu não sei como que terminou essa história, porque o último contato que eu tive com o conselheiro era o conselheiro que estava me propondo que eu entrasse com uma proposta para adotar o menino. Mas eu falei que eu não tinha a mínima condição de adotar, naquele momento eu não tinha. Então ele foi procurar alternativas e conseguiu justamente a minha saída lá do território de onde eu trabalhava. E lá no livro não tem o fim da história, de como essa história terminou.
mas eu espero que tenha tido um final feliz para ele. É bem importante, né, professor, ressaltar que o dentista ele também tem esse papel de se, como é que eu posso falar, fazer esse chamado à conselho tutelar, às outras organizações, se vocês acham de saúde, se você achar necessário, né? Sim, porque questão tipo assim, o violência já se tornou um caso de saúde pública. Então, faz parte do profissional da saúde de saber lidar com esse tipo de coisa, porque saúde não é só a pessoa que está bem. É um bem-estar completo, físico, mental, social. Você vai ser um profissional completo quando você consegue enxergar o paciente além disso tudo. Né? Outra história que me marcou muito foi de uma mãe que ela chegou no consultório no final da manhã e ela disse que não tinha muito que ver a boca do filho dela porque ele estava com câncer. Então ele tinha uma ferida enorme na boca e ela disse, você traga ele aqui. Ela não, mas ele tem tanta vergonha da ferida na boca que ele só sai à noite, depois que todo mundo está dormindo, 10 horas da noite ele sai para andar na rua. Então ele quer que o senhor vá lá. Eu falei para ela, então a gente vai convidar a enfermeira, a gente vai convidar de saúde, o médico, a gente faz uma visita domiciliar. Ela falou, tudo bem, mas ele só vai deixar você entrar. Só vai conversar com você. A gente concordou. No dia a gente foi, ela já tinha conversado com ele, eu entrei, os outros profissionais da enfermeira me acompanhou, a gente comunitário e a técnica de saúde bucal, que trabalhava comigo. Eles ficaram do lado de fora da casa, eu entro, quando eu entro ele está em um quarto, deitado em uma rede, tudo escuro, ele estava com a blusa sobre a cabeça e ele de costas para mim, eu comecei a conversar com ele. Então, mais ou menos uma meia hora depois, eu convenci a ligar a luz. Eu disse para ele que eu precisava ver a boca dele, porque nada poderia ser feito ali, eu não ia fazer nada, e também eu não ia obrigá-lo a ir ao consultório, mas para ajudá-lo na norte da vida dele, ele tinha que confiar em mim, ele tinha que me mostrar a boca e a ferida. Então ele concordou. Quando ele disse que concordou, eu fiquei apreensivo, porque eu já estava com medo da ferida, porque a mãe, os irmãos já falavam que ele estava com câncer de boca, porque eles falavam, olha, a ferida é grande, porque alguém está maltratando ele se isolou. E aí ele concordou em retirar a blusa e virar. Quando ele virou, não tinha absolutamente nada. Eu pedi para ele abrir a boca, não tinha. Fisicamente não tinha, mas na mente dele tinha. É tudo questão psicológica. Isso. E aí veio a necessidade de convencê-lo a ir para atendimento. Naquela época a gente já tinha CAPS na cidade, mas foi outro problema porque ele disse que não queria ir para o CAPS da cidade dele. Aí a gente fez todo um trajeto, porque a cidade mais próxima a gente foi até lá, falou com o secretário de saúde e a gente conseguiu que ele fosse atendido pelo psicólogo da outra cidade. Então o carro pegava ele e levava para outra cidade e aí ele foi para o tratamento psicológico. E também a família, né? Porque toda a família precisava também de tratamento. É bem interessante porque isso aí foi identificado aonde? A partir do dentista. O dentista pode identificar, assim como a gente identifica uma série de outros fatores, né? No consultório odontológico. A gente, o dentista ele não observa só a questão da boca, né? Ele pode observar também as próprias doenças sistêmicas. Sim. Outra história bem interessante que me marcou. Era uma manhã, mais ou menos assim, uns 9h30, 10 horas da manhã, uns 3 ou 4 pacientes faltaram naquela manhã. Era uma manhã que chovia, então a dificuldade de transporte, e eu estava lá esperando ver se eles apareciam. E apareceu uma senhora que ela estava sempre circulando pela unidade básica de saúde porque ela morava lá próximo. Toda vez que ela falava comigo, ela era uma pessoa conversava muito, falava, mas toda vez que ela sorria, ela colocava a mão na boca. Nesse dia, ela me mostrou os incisivos centrais, os 2 dentes superiores estavam completamente cariados. Eu falei para ela que se ela queria ser atendida naquele momento, eu poderia, pelos pacientes que tinham faltado, atendê-la no lugar daqueles pacientes, se ela conseguiria ficar mais ou menos 1h30 com a boca aberta. Ela disse que conseguiria. E aí foi feita a restauração dos dentes anteriores, os dentes da frente da boca dela, ela adorou. 2 dias depois ela apareceu, tinha pintado o cabelo de loiro, estava com uma roupa, ela não parecia a mesma pessoa e disse que ia se separar do marido dela que batia nela. Caraca. Isso por causa dos dentes que foram restaurados. Então,
poder, né? Autoestima. Papel do dentista na autoestima das pessoas. Isso é uma Várias coisa. pessoas quando ficam famosas, eu vou fazer com o meu dinheiro, então Sim. Uma coisa que me chama atenção na odontologia é isso. É a gente poder trazer de volta aquela autoestima que é perdida às vezes por causa do bucal da pessoa, né? sim. Às vezes a pessoa tem vergonha de sorrir, se acha feia apenas por causa dos dentes. Aí a gente, como futuro profissional da saúde, da odontologia, a gente tem essa missão, né, de trazer de volta a autoestima das pessoas. Eu acho muito bacana esse papel do dentista. O livro ele tem, mas ainda assim o blog ele ainda existe, eu não atualizo mais, mas tem muitas histórias no blog que não estão no livro, que é o de boca aberta. Você coloca lá no Google de boca aberta, aí você pode. Ele não aparece mais como um dos primeiros do buscador, porque a quantidade de acessos, mas as A histórias gente pode ainda colocar na descrição Sim. do episódio, vai colocar o link do Boca Aberta e também, professor, você pode fazer a propaganda do seu livro para quem quiser adquirir. Sim. A gente também vai estar colocando tanto o link do blog como o link para quem quiser adquirir o livro de Boca Aberta e os tantos outros livros do senhor. As pessoas, o de boca aberta e os outros livros, eles estão na Amazon, Submarino, Lojas Americanas, Livraria Cultura, está no Mercado Livre, na Estante Virtual e na minha editora, que é o Clube de Autores. Lá na minha editora você consegue entrar pelo link lá, é legal, porque como é uma editora independente, tudo, as curtidas que você dá, as estrelas e os comentários, eles ajudam a divulgar o livro também, porque ele é uma obra independente, então eu me autopublico e também eu divulgo os livros de forma independente. E aí você pode ter acesso. Tem que, assim, depois que você entrou para a área de ensino, você continua escrevendo? Sim, eu escrevo, assim, na questão acadêmica eu também escrevo artigo científico, né? O meu último até, que eu mostrei para vocês, que é de política comparada de saúde bucal, que é uma pesquisa que eu fiz comparando as políticas de saúde bucal dos países do Mercosul. Mas o meu foco como pesquisador está na saúde coletiva, mais especificamente no campo das políticas públicas de saúde bucal. Mas especificamente sistemas comparados de saúde. Inicialmente eu tive a Política Nacional de Saúde Bucal, né, tem até um artigo do Brasil Sem Dentes ao Brasil Sorridente, onde eu faço um resgate desde o Brasil Colônia até os dias atuais, para depois eu instigava muito saber como que funciona a saúde bucal na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na Venezuela. Então isso está no meu último trabalho também. E aí eu queria fazer uma pergunta, tem algum livro no forno, alguma poesia no forno, alguma coisa A poesia tem quase todo dia, né? Tipo, as poesias elas saem com muito mais facilidade. Então, poesias eu tenho, muitas inéditas. Agora, histórias, assim, crônicas também. Agora, livro tem a possibilidade de ter a continuação, ter a segunda edição do De Boca Aberta, porque tem muitas crônicas que não são mostradas, elas ainda existem, para a gente ter um volume 2 e ter a continuação do Beijos, Bicicletas e Alvinhos, que é o meu último romance. Porque, assim, o romance, a história, é uma coisa assim que, pra mim, tem momentos que eu fico sem a história, porque histórias elas surgem direto, tipo, elas vão aparecendo. No caso do 20 dias, foi o contrário, assim, apareceu o final do livro, eu comecei a escrever o livro para chegar no final. Quando chegou no final, aí não foi aquele final, foi outro, mas eu fiquei muito feliz. E o Beijos, Bicicletas e Óvulos é porque eu estava pensando, assim, já estava em vácuo assim, de quase 2 anos sem ter uma narrativa para um romance. Eu queria muito escrever um romance. E aí apareceu a história, as imagens, o livro se passa em Belfast, a capital da Irlanda do Norte, de 1984, porque aquele período ali, na década de 1980, final de 70, 80, ali na Irlanda do Norte, foi um momento de muitos conflitos entre católicos e protestantes. Então, as religiões se degladiando. Aí no livro eu trago esse debate, até que ponto, né, a questão da paz, do amor e da confraternização pode ser levada a esse ponto. É por isso que no
No livro eu retorno para pontos cruciais da história. O Egito, quando a gente retorna para o reinado de Akenaton, é porque também teve questões políticas envolvidas, né? Quando ele instituiu o culto ao único Deus, que é o Deus Sol. A gente retorna para a Grécia, o assassinato de Sócrates, ele tem essas questões, esses questionamentos que geram violência e preconceito, que é algo que a gente vivencia hoje no mundo todo. Aí eu trago esse debate no livro. É interessante. Em que momento o senhor pensou em sair do consultório para ir para a área de ensino? Eu nunca, eu sempre conciliei os dois. Nunca saiu? Não, nunca saí. Quando eu trabalhava no consultório, eu também trabalhava na parte de docência e escrevia também. Porque assim, tudo que eu fazia lá como dentista de família, eu escrevia e apresentava em congressos. Então eu sempre estava. Existe um congresso que ele ocorre em cada estado, uma vez ao ano, e ocorre no Brasil, em uma capital, que é o Congresso dos Secretários Municipais e Nacionais de Saúde. É o momento dos profissionais de saúde trocarem ideias, se conhecerem, eu sempre ia para esses congressos. Então, eu fazia trabalhos ali da saúde bucal, eu escrevia um resumo, escrevia um artigo e eu publicava. E também eu trabalhava nos cursos técnicos de saúde bucal, inicialmente, né, a minha parte. Já dei aula no ensino médio também. Quando eu trabalhava como dentista, eu dei aula de biologia no ensino médio, eu já tinha essa experiência e trabalhava com pesquisa na faculdade, né, com monitoria e também nos cursos técnicos de saúde bucal, porque antes de ir para o ensino superior, eu venho desses cursos técnicos, que é da Escola de Saúde Pública de Fortaleza e de Sobral. E aí, para fazer a transição, essa transição completa, de deixar o consultório e ficar só na docência, é a partir de 2012, 2013. Basicamente 2014 que eu tive que fazer a opção, né? Porque eu tinha que ficar 40 horas no curso de odonto lá na UFC em Sobral, que eu passei em consideração para ser substituto, e era 40 horas. Então, foi quando eu fiz a transição de ficar só como docente. E como foi que você pensou, qual foi a oportunidade de ir para a Uninter? Então, o Uninter, porque também, na época não tinha, a minha entrada no Uninter foi em uma disciplina que eles estavam com vaga para seleção, e na época foi em 2012. Eu conseguia conciliar o meu atendimento no consultório, porque eu me deslocava para Sobral só uma vez por semana, para ministrar a disciplina de políticas de saúde e sociedade. Então eu entrei nessa disciplina e eu estou no Uninter desde 2012. 10 anos, né? Isso. Fez 10 anos agora, porque eu passei na seleção em junho de 2012. Bacana. Professor, e a gente sabe, né, que a nossa família ela pretende que a gente siga um futuro bacana. Como foi, uma pergunta bem pessoal, como foi que a sua família levou em consideração você escolher a faculdade de odontologia? Inicialmente a minha família não queria que eu fizesse odonto, né? Porque assim, os pais eles acabam, né, os seus responsáveis acabam se enxergando e querem que você faça aquilo que eles não fizeram. No geral pode ocorrer isso, é o que acontecia comigo. Então, eu era preparado quando eu estudava para fazer medicina. Mas eu não queria medicina, mas eu também não queria desagradar a minha família. Eu ainda tentei medicina 4 vezes, tá? Então a minha história é bem assim, porque a questão passada naquela época só tinha odonto, só tinha medicina na Universidade Federal do Ceará. E era muito concorrido. A concorrência para medicina não te dava 70 para uma vaga, 80, odonto era 48, na minha época foi 48 para uma vaga. Só que quando eu decidi por odonto, é porque eu sabia que eu não queria medicina. E quando eu vi a grade da odonto, eu me enxerguei ali, porque eu estava em um curso da área da saúde, eu ia ter menos tempo, que eram 4 horas, e eu ia estar no mercado de trabalho, fazendo aquilo que eu gostaria. Mas quando eu me inscrevi no vestibular, eu não contei para ninguém. Acho que só uma amiga minha sabia. Ela tentou medicina e eu falei para ela, não vou tentar medicina, vou tentar odonto, mas também não vou falar para ninguém, nem para minha família. Aí quando saiu o resultado do vestibular, o telefone tocava das pessoas ligando, dando os pêsames e eu comemorando. Às vezes eu comemorando, eu vi que não tem seu nome na lista de medicina, não, eu não fiz para medicina, eu passei para odonto todo dia. Aí no final todo mundo acaba aceitando, as pessoas veem que você está gostando, que você se encontrou, então isso é o mais importante.
Mas tem que ter autonomia, né? Para você, quando eu decidi que eu não queria, eu estava indo contra, porque eu era dependente, eu não trabalhava, então eu era sustentado pela minha família, então foi bem audacioso, e corajoso, me gerou uma tensão, porque não gerou muita tensão na hora da prova, porque quando eu ia fazer o vestibular, havia a cobrança de tirar aquela nota, porque a minha família queria, mas quando eu fui fazer, eu fui pensando, nossa, se eu não passar, eles vão continuar achando que eu não passei para medicina. Agora, se eu disser que eu fiz para odonto e não passei, eu disse, nossa, não passou novamente, então eu fui tranquilo, porque eles não iam saber de qualquer forma. Então, acho que isso gerou um desapego também da pressão muito grande. Acho que facilitou. Verdade. No caso, você, eu lembro que você disse uma vez que antes a grade curricular de odontologia era muito parecida com a de medicina, e só a partir de um tempo que você ia realmente ter faculdade. A grade que eu fiz era uma grade completamente diferente da que existe nos cursos de odonto, porque os cursos da área da saúde, os cursos gerais, passaram por uma reforma curricular em 2002. Aí saiu de 4 para 5 anos. E mudou muita coisa. E como mudou agora em 2021 também. O curso de vocês ele já é adaptado para essa mudança, né? Então a gente já tem esse diferencial que a gente tem mais carga horária prática. Né? Até analisando alunos que são transferidos de outra faculdade para cá, tem até dificuldade de se inserir no segundo semestre porque a carga horária é menor. Só que esses cursos que têm carga horária menor hoje, quando chegar em 2023, obrigatoriamente eles vão ter que mudar, porque tem que se adequar à nova legislação. O meu curso, quando eu fiz, antes de 2000, que eu colei grau em 2000, era só 4 anos. A partir de 2002 passou a ser 5 anos. Na minha época, eu só tinha uma disciplina de saúde coletiva, que era no 6º semestre. Eu não via saúde coletiva, essa parte que hoje, por exemplo, essa nova legislação, ela já coloca a necessidade de ter mais conteúdo de saúde coletiva, mais extensão, e aumentou a parte prática. Não, porque o nosso curso, saúde coletiva vai ter em todos os desses. A nova legislação, ela exige atualmente o mínimo dos cursos de odonto, 50% de prática total, sendo que 40% agora tem que ser de prática assistencial, que é aquela que vocês vão fazer a partir do 5º semestre, que são as clínicas que vocês vão atender os pacientes. E eu lembro que, bem no começo do primeiro semestre, você tinha falado que estava um processo de mudança do nome de odontologia para medicina. Não, é um projeto que tem do Mondelli, que vocês vão até estudar quando vocês forem fazer dentística. Ele é um dos autores bem clássicos aí, junto com o pessoal da saúde coletiva, existe um projeto para. Porque assim, a gente tem uma diferença da nossa grade curricular para a Europa e para os Estados Unidos. Por exemplo, tem uma amiga minha, ela fez odonto comigo, mas ela é de Portugal, porque existe uma parceria do Brasil com outros países de língua portuguesa. Então eles vêm para cá, cursam medicina, odonto, engenharia, o que eles quiserem. Só que na odonto, no caso dela, por exemplo, ela fez odonto comigo, ela voltou para Lisboa. Ela não pôde trabalhar lá. Por quê? Porque ela teve que fazer provas dos 2 anos que ficou faltando. Porque lá, na Europa, por exemplo, eles fazem medicina e a odontologia é uma tipo residência, como os alunos da medicina fazem aqui, eles fazem mais 2 anos. Esse diferencial da gente coloca a odontologia do Brasil como uma das melhores do mundo. Porque a gente tem mais tempo estudando a parte específica do odonto do que um aluno que fez só 2 anos. Entendeu? Essa é a guerra que existe até atualmente dos dentistas que saem do Brasil e vão para Portugal, por exemplo. Vão para outros países, porque eles colocam dificuldades. Quando eu trabalhava na escola de saúde pública, tinha uma amiga minha, dentista, ela dava aula comigo nos cursos técnicos lá, que ela conheceu o inglês, e se apaixonou, casou e foi morar na Inglaterra. Ela passou 2 anos trabalhando como auxiliar lá, porque ela não conseguia passar na prova, tem que fazer uma prova. Na verdade, são várias provas, né? Você vai fazer prova do conteúdo, que eles acham que você não tem, e no inglês você tem que ser fluente. E essa mudança é uma realidade ou ainda é um... Não, é um projeto que já existe, vai ser colocado na Câmara e no Senado. Ele está lá e precisa ser colocado em pauta como qualquer outro projeto. Aí isso tem muito a ver com lobby, né? Assim,
A gente, assim, para valorizar a nossa profissão, porque a medicina é uma profissão que ela está sempre aí, tipo, agora teve uma questão, não sei se vocês acompanharam, que foi parar no Superior Tribunal Federal envolvendo a odontologia e a medicina, porque o Conselho Federal de Medicina entrou com uma ação para retirar a prática da harmonização orofacial dos dentistas. Porque a gente já tem a harmonização como uma especialidade. E o dentista já está praticando, mas o médico acha que o dentista não pode. E aí foi para o STF e os ministros decidiram que sim, o dentista pode. E que a especialidade ela é válida. Então é uma coisa que existe no mundo todo. Você vai para poder trabalhar lá, você vai ter que cumprir a legislação do local. Então é isso que esse projeto tem a intenção basicamente de mudar para ficar 6 anos e mudar de odontologia para medicina orofacial. Sim, se realmente der certo, vai ser bom o futuro da. Porque, por exemplo, a medicina faz tudo isso porque eles têm muitos médicos deputados, muitos médicos. A gente precisa, né, de mais dentistas deputados, mais dentistas prefeitos, vereadores, que lutem pela classe e valorizem, né? Vai ser bom, vai ser bom. Secretário de saúde, dentista, secretário de saúde. Eu, básico assim, que eu cheguei foi ser coordenador da atenção básica. Eu coordenava todas as equipes de saúde da família. No começo tinha muito preconceito. Porque, principalmente o médico e o enfermeiro, eles não concordavam em serem coordenados e receber ordem de dentista. Porque há um preconceito, né, professor? Gente, se eu não tivesse assim, consciência da verdade que eu estava fazendo, a pessoa enlouquece. Porque eles organizaram a baixa assinada para eu ser retirado. Eles não conseguiram porque eu era efetivo, tinha passado no concurso, mas que eu podia sair era da coordenação. Mas eu saí porque eu pedi. Mas eles fizeram um terror no começo, mas depois eu chegar para conversar, escutar. O dentista em si é muito importante na questão, não só na saúde bucal, mas na saúde como um todo. Sim. Eu estava lendo o CFO sobre a especialidade de odontologia hospitalar, que é uma das que eu me interesso mais. E eu li todo o artigo lá e eu vi a importância do dentista para muita doença que vai muito além. Uma coisa legal para a odontologia hospitalar é que o INCA acabou de fazer convênio com o GLPF, com o Hospital Geral, então vocês vão poder fazer estágio lá. Eu vi na grade, das únicas grades que vai ver, vai ser a mesma obra. Ela a gente tem. Então você vai poder fazer estágio. Na verdade, não só odontologia hospitalar, mas atenção terciária. Você vai poder fazer ou na Santa Casa em Sobral ou em Fortaleza. Sim, eu me interesso muito por essa área do hospital em si. E a referência em GeoGF, né? Você pode depois fazer a residência lá. Sim. Quando eu fiz o curso de PSB, uma das professoras era dentista lá de emergência no JF. E assim, é muito massa realmente ter um cirurgião dentista lá para realmente estar de pronto atendimento. Porque tem muitos traumas que é da nossa área. E às vezes a pessoa não tem um resultado melhor na reabilitação por conta desse atendimento de base. Não é só desse área que não tinha alguma. Sim, com certeza. Eu vi que, tipo, a odontologia em si, ela tem os três principais áreas de atuação, né? A cirurgia, a trauma, patologia e cuidados com pacientes da UTI. Eu acho muito interessante essas três áreas, são muito interessantes para mim. Principalmente a patologia, que nesse semestre a gente começou a estudar em hospitais. Pois é, aproveita o professor Guilherme, porque ele é especialista em médica e patologia. Então, ele vai começar a dar para vocês hoje, eu acho. Inclusive, a gente vai trazer ele aqui no professor. podcast. A gente vai trazer ele ele é jovem, né? Isso. Mas ele já tem toda a ligação dele com a patologia. Sim, a gente vai trazer ele aqui. E é isso, né? E é uma pessoa que tipo, veio morar aqui na cidade, abraçou a cidade, para vocês recebê-lo muito bem. E se o senhor quiser fazer o chamar para quem se interessa em cursar odontologia, né? Ser futuro profissional daqui da Rocha, antes a gente não tinha essa possibilidade. Inclusive a gente vai chamar um aluno da nossa turma para falar sobre, porque tem alunos daqui de Itapoca, um aluno específico que eu vou chamar ele aqui, que ia todos os dias de moto, né, para Sobral, para o Inter de Sobral, fazer odontologia lá. Então, quando a aluno chegou aqui na Itapoca, a menina chegou aqui em Itapoca, foi uma revolução, não sei se eu posso chamar assim.
Inclusive, para mim, eu comecei a minha faculdade, eu saí do ensino médio ano passado, e logo o meu sonho chegou na minha cidade. Eu não precisei fazer um vestibular, uma coisa para fora, porque a gente sabe que a odontologia é um investimento bem, né, generoso, e ainda mais se a gente for fazer essas viagens para estudar, morar fora. E, graças a Deus, a gente chegou aqui em Itapoca, melhorou muito, né? Então, se o senhor quiser aproveitar a oportunidade, a gente fazer o chamado para quem quer cursar odontologia, porque com certeza vai ter muitos jovens assistindo isso aqui. Sim, você vai ter a opção de estar na sua cidade com infraestrutura física e humana de qualidade, né? Você acabou de falar, isso é muito importante. Eu lembro que quando eu fui fazer a odontologia, eu tive que deixar a minha família e morar em Fortaleza. Tem todo um processo de adaptação, são muitos gastos, então tanto gasto de energia, físico e monetário também, que você investe aqui na sua cidade. Isso, né? Então, você tem a possibilidade de fazer um curso de qualidade, com estrutura na sua cidade. Então, mas é isso, né? Tem mais alguma pergunta para ele? Não? Professor, pois no mais ainda, a gente queria agradecer a sua presença aqui na AutoCast, no primeiro episódio. A gente não poderia chamar outra pessoa para abrir esse podcast se não fosse você. Então a gente agradece, tá? Em nome da turma de odontologia, da Unidade Itapoca, a sua presença. Muito obrigado e eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e também vocês pela ideia do projeto do AutoCast, que é uma iniciativa de vocês, isso é muito interessante. Parabenizo e desejo sucesso aí nos próximos episódios. Pode contar comigo, estarei sempre disposto a ajudá-los. E colocar aí disponível também o link do livro para as pessoas que quiserem. O livro ele é vendido na forma física e no site, né? Isso, do site do seu blog que o senhor tinha. Ah, o blog ainda existe, as pessoas podem acessar e ler muitas crônicas que não estão no livro. Pronto. Então, um abraço. Obrigado para quem assistiu. Quer dar seus agradecimentos? Obrigado para quem assistiu e em breve, na próxima semana, a gente já vai estar postando o segundo episódio. Então, muito obrigado. Vamos só gravar um vídeo aqui para